Muito bem. Boa noite, meus queridos. É um prazer inoxidável estar aqui com vocês mais uma noite. Lembrando, toda segunda-feira, 8 horas da noite, você já tem o que assistir. Você já tem um programa bacana, legal, instrutivo e principalmente um programa que pode te ajudar nas transformações. Hoje, eu e o Túlio vamos voltar a uma temática que nós tratamos na semana passada, né? Então, algumas pessoas pediram para a gente voltar nesse tema, abordar de outras formas, em outros ângulos, que é uma questão extremamente relevante, o poder da mulher. Você que é mulher, você sabe, você tem poder. Agora, se você não sabe disso, minha querida, está na hora de descobrir. Se você é homem, você já sabe, mulher tem poder, né? É lógico que uma mulher inteligente, o poder dela é diferente. Aliás, eu acho até mais perigoso, mas tem poder. Homens e mulheres têm poder, mas o assunto de hoje é o poder da mulher. Certo, Túlio? Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet. Um prazer estar aqui com vocês no programa Acalento. Lembrando sempre, toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui, trazendo um tema interessante. O programa Acalento tem por objetivo ajudar você no seu crescimento pessoal, trazendo temas que você pode também nos indicar. Como o Rildo falou, hoje o tema nós vamos falar sobre a mulher. Foi pedido por vários internautas, mandando mensagem, pedindo que a gente desse continuidade ao tema. Porque falar de mulher, né, principalmente da energia feminina, é um tema muito abrangente. E não dá em 30 minutos, né, Rildo? Não dá tempo de falar tudo o que a gente precisa falar. Então, a gente vai dar continuidade ao que foi falado aqui. Nós vamos abordar ainda aquele conhecimento. Pediram para me falar sobre a parte, novamente, desde o processo da fecundação até o processo de amadurecimento relacionado à mulher. Então eu vou voltar a repetir sobre esse tema e falando algumas coisas diferentes para que você possa entender melhor, tanto você mulher, né, entender um pouco melhor da sua vida, e nós homens entender um pouquinho mais quem é esse ser maravilhoso que está sempre ao nosso lado, que é as mulheres. Lembrando a todos que se você não assistiu o programa passado, não tem problema, os programas são independentes. Porém, lembre-se de uma coisa, todo o programa ele é gravado e ele vai parar no YouTube, né? No YouTube e no Facebook. Então, procurem no YouTube ou no Facebook a palavra Acalento com a letra K, Acalento TVN Brasil. Você vai ver as últimas, ou melhor, todas as gravações que nós já tivemos nesse programa, tanto o programa Acalento, que é o bate-papo entre eu e o Túlio, como as entrevistas também, tá certo? Então, fique de olho, se inscreva no canal, se inscreva na nossa página, acompanhe, tá? Lá você pode fazer comentários, fazer perguntas, tá? Então, fique muito à vontade para isso. E agora, ao vivo, você também pode mandar mensagem pra gente. Seja no meu WhatsApp, que é o 61 985 83 5360, seja no do Túlio. 619-8270-4345. É uma oportunidade de você também entrar em contato com a gente. Todas as informações que você quiser mandar, qualquer coisa, a gente aqui vai no WhatsApp ao vivo, a gente dá uma lidazinha aqui e coloca uma informação para você. Então vamos começar sobre o tema, mulher. Tá? Olha só, pela área da iridologia, eu vou falar um pouco sobre a iridologia comportamental. Como é que a mulher é vista pela iridologia comportamental? Então a gente tem toda uma fase de desenvolvimento. A gente sabe que mais ou menos no momento do nascimento, tá? Até mais ou menos aos 3 anos de idade, a mãe é o ponto fundamental. Na verdade, do processo da fecundação até os 3 anos de idade, a mãe tem um papel fundamental na vida do ser humano. É ela que vai dar o suporte, é ela que vai gerir essa criança, gerir, nutrir e orientar essa criança. Então a criança tem uma relação com a mãe muito forte. Depois dos 3 anos de idade, ela começa a desenvolver, a buscar o mundo exterior. E nesse sentido, é como se ela começasse a conhecer o pai, a buscar o pai dela. Então, dentro de uma visão iridológica, a gente fala o seguinte, que mais ou menos até os 3 anos de idade, a criança ela está desenvolvendo o hemisfério cerebral esquerdo. Desculpa, o hemisfério cerebral direito. O hemisfério cerebral direito ele tem uma relação muito forte com o lado da criatividade,
com o lado emocional, com o lado dos sonhos, com o mundo da ilusão. E se você perceber, a criança, nesse período, ela fica horas e horas brincando, tá? Com seus objetos, com seus brinquedos. Depois desse período, mais ou menos, a partir dos 6 anos de idade, ela começa a buscar o outro lado, que seria o hemisfério cerebral esquerdo, que tem a ver com o lado racional, com o lado da razão, da lógica. Então a criança começa a desenvolver isso e ela fica desenvolvendo esse hemisfério com maior intensidade até mais ou menos os 7 anos de idade. Quando chega mais ou menos aos 7 anos de idade, essa criança, ela começa a ter uma nova visão de mundo. E é nesse momento que a natureza vai separar os meninos das meninas. Mais ou menos aos 7 anos de idade, o que acontece nesse período? A criança, a menina, a natureza faz com que ela desenvolva o lado racional, o lado da lógica. Por que isso? Porque essa criança, essa menina, ela tem um órgão reprodutor, no qual ela vai gerir outra criança. E nesse período, se ela desenvolver o lado racional, ela consegue muito mais sobreviver nesse mundo. É o instinto natural, tá? É o que a natureza fez em relação às mulheres. Por isso que a menina desenvolve muito mais rápido do que o menino. O menino, ele fica ainda trabalhando o hemisfério cerebral, o direito. O menino continua trabalhando o lado direito. O lado direito é o lado da emoção. Então o menino fica ainda no mundo dos sonhos. Enquanto a menina está desenvolvendo o lado racional dela, o lado lógico, o menino ainda está desenvolvendo, ainda continua no lado do lado emotivo, no lado dos sonhos, dos ideais. Então, Túlio, isso explica por que a menina amadurece primeiro que o menino? Sim, essa é a grande questão. A natureza coloca a mulher para desenvolver muito mais rápido do que o homem, por um único motivo, porque ela pode, dar à luz a um ser e ela tem que dar sobrevivência a essa nova geração. Gente, olha que interessante isso que o Túlio está falando. Isso explica por que se você pega uma faixa etária comum entre 14 e 25 anos, você vê a diferença gritante entre um menino e uma menina. Você vê mulheres, 18 anos já é uma mulher. Geralmente, bem como geralmente, também tem suas exceções, o menino com 18 anos é um menino, é simplesmente um menino. Aliás, alguns demoram muito ainda para amadurecer. Eu conheço meninos que estão com 30 e poucos anos, mas são meninos ainda. O fato é, como a natureza dotou a mulher de um aparelho reprodutor, a própria natureza, ou que nome você queira dar, alguma força estimula a mulher então a logo cedo a se preparar para isto, tá? Lógico que tudo que a gente está falando aqui é uma tendência natural, não é uma regra. Você vai ver meninas que com 15 anos não tem miolo na cabeça, mas no geral uma menina ela amadurece primeiro que o menino. Ô Túlio, isso não gera um problema de relacionamento nessa idade? Sim, porque o que acontece? O menino, enquanto a menina está desenvolvendo o lado racional dela, então ela vai desenvolver mais ou menos dos 7 até os 10, 11 anos de idade, o menino está brincando ainda, Hoje em dia eles estão no computador, mas estão no mundo dos sonhos, no mundo da ilusão. E aí você tem essa diferença entre um lado e o outro. O que isso vai gerar? 4 anos de diferença é muita coisa para que o menino possa acompanhar. Então, quando ele chega mais ou menos 11, 12 anos de idade, aí nós vamos ter uma inversão. A menina começa a buscar novamente o hemisfério cerebral direito, que tem a ver com o lado das emoções. Aí é que ela começa aquele período de apaixonar por artistas, pessoas bonitas que ela encontra na internet, são meus ídolos. Aí ela começa a buscar tudo isso daí. E o menino não consegue entender, porque o lado dele é o lado racional. Ele começa a buscar o lado racional, ele começa a desenvolver o lado racional dele. Agora, aí você vê que tem um lapso entre um e outro, né? Tem um lapso, mas isso é coisa... A natureza é sábia isso. Porque a mulher nasce pronta, ela só precisa se desenvolver. O menino não, o menino ainda vai se formar, o processo dele ainda está em processo de formação, para quando ele chegar mais ou menos lá pelos seus 14, 15 anos, aí ele está pronto. E essa diferença
faz com que nem o menino, nem a menina busquem a estrutura voltada para o lado sexual, porque os dois ainda não estão preparados para copular e para gerar uma nova criança, né? Então a natureza é sábia, ela criou essa diferença temporal para que houvesse tempo para a criança ser criança e um tempo para que o menino pudesse se desenvolver, se amadurecer. Nossa, tudo. Então a menina amadurece, ela só faz amadurecer e o menino ainda está no processo de desenvolvimento. E é mais ou menos isso. Olha né? só, gente, se tudo correr bem, o homem e a mulher vão buscar a sua atividade sexual, vão se desenvolver para uma sexualidade já final da adolescência, né? O fato é que hoje em dia nós somos bombardeados, né, com erotismo, né? Tudo é muito erótico, as crianças são erotizadas, às vezes pelos próprios pais. Um bando de gente sem cabeça nenhuma, que faz a filha pequenininha ficar rebolando, ficar se vestindo como se fosse uma mulher, quando na verdade é uma criança. Então veja, temos uma fase que devemos ser infantil sim, e devemos viver essa fase. E é triste isso, né? Porque quando a menina começa a entrar nos 10, 11 anos, ela quer continuar usando a roupa que os pais desenvolveram, botaram para ela usar. Então, para ela é normal e os pais não aceitam. E aí ela começa a ter uma vida sexual, é o que está acontecendo hoje em dia. Você tem meninas, né, começando uma vida sexual muito cedo. 10 anos de idade, você já tem menininhas mantendo relação sexual. E para esse grupo de meninos hoje em dia, para essa faixa, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas isso não é normal. Não é normal. Não é mesmo. Bom, quando eu era criança, o que também não faz muito tempo assim... Uns 50 anos atrás, né, Hilda? Na época do Brasil Império, né? Na época do Brasil Império, quando eu era criança, eu com 14 anos estava correndo atrás de bola, empinando pipa, então não era problema para mim. Então o processo foi acontecendo naturalmente. Hoje as pessoas têm uma pressa muito grande em provar que é homem. Túlio, eu dei uma palestra numa escola, eu estava falando alguma coisa sobre maturidade, tal. Um moleque me levanta o braço e diz assim: eu já sou homem. Eu falei, eu já transei com uma mulher. Eu falei, meu Deus do céu, o moleque vai ter uns 14 anos. Eu falei, ok, a vontade que me deu de levantar, dar uns tapas nesse menino. Nós não podemos fazer isso, óbvio, né? Mas olha só, eu fiquei indignado dele achar que o fato de se deitar com uma pessoa o transformou em homem. Não, isso não transforma ninguém em homem. Fazer sexo não transforma você em homem, nem você em mulher. Ou você é um homem e você tem maturidade para assumir as condições e as possibilidades que um ato sexual traz, ou você só está brincando. E se você está brincando e tem 30 anos e está brincando de fazer sexo, você é uma criança ainda. Então, não é fazer sexo que transforma alguém em homem ou em mulher ou cria maturidade. Mas nem a gravidez cria maturidade. Você vai ver mulheres totalmente infantis criando uma criança, ou seja, uma criança cuidando de outra criança. Não é isso que a gente está falando aqui. O processo, é lógico que foi interrompido, né, pela nossa sociedade moderna, mas o processo natural é um processo de maturidade, maturação emocional, intelectual e sexual. As pessoas não amadurecem emocionalmente, não amadurecem intelectualmente e querem ter atividade sexual para que isso prove que ela é homem. Eu lembro que quando eu era criança, eu via homens fumando e eu achava que homem tinha que fumar. Felizmente eu tive a boa orientação de um irmão meu que cortou esse barato de mim. De fato, não é o que você faz, né, no sentido de imitar os outros, que te transforma num homem ou numa mulher. Não é porque está todo mundo saindo por aí, né, fazendo 1000 coisas, que você tem que fazer isso também. Então tem um pouco de bom senso. Eu sei, bom senso está em falta no mercado, mas se você achar, compra. Porque o que está faltando nas pessoas é sensatez, é saber distinguir aquilo que deve e o que não deve fazer, a hora que deve fazer. Não tenha pressa, amadureça para você fazer melhor. Mas aí, voltando ao tema,
Volte ao tema, vamos voltar ao... Porque a questão da biologia e da psicologia, ela vai se mesclar, né? Ela vai se Na mesclar. verdade, não é nem realmente. que nós saímos do tema, é que nós fizemos abordagens distintas, né? Mas é o seguinte, então, resgatando o que a gente estava falando, então nesse período, mais ou menos, onde tem essa divergência, então a menina, ela amadurece muito mais cedo, ela começa a ter poder nesse mundo muito mais cedo. Então você, mulher, você começa a desenvolver isso. Qual que é o seu grande problema? O grande problema é o seguinte, você tem que entender que às vezes, quando você não tem uma boa autoestima, ou no seu processo de desenvolvimento, você não vai desenvolvendo a sua boa autoestima, você começa a ter um grau de ansiedade e de baixa autoestima bastante forte. Isso te impede de você começar a assumir a responsabilidade por si mesmo. Por quê? Aí, como a gente pode colocar, a mídia, né, como ela erotiza muito, né, a vida, mostra que o erotismo é a base da sociedade, a mídia coloca dessa forma. Então você, menina, você olha para aquilo e olha para o seu corpo e você não consegue se identificar. E aí o que você faz? Você acha que seu corpo não é bonito o suficiente, que você não está tão bonita, que você precisa resolver uma coisa ou resolver outra, que você precisa fazer uma cirurgia plástica. Então, hoje o que a gente vê, às vezes até em consultório médico, principalmente na área plástica, é muito adolescente indo para o consultório para fazer cirurgia. Ou porque o meu seio está muito pequeno, ou porque o meu seio está muito grande, ou porque a minha orelha é muito grande, ou porque o meu nariz é muito grande, e começa a não gostar de si mesmo. E quando você começa a fazer isso, você começa a minar o seu corpo. E quando você vai minando o seu corpo, você não vai se valorizando. E isso vai gerando um problema sério dentro de você, vai gerando revolta, vai gerando insegurança, vai gerando uma porção de outras sensações que te impede de você ser realmente a pessoa que você é. E isso vai gerando problemas, vários problemas. Então, o que é necessário fazer? O que você precisa fazer? O que você acha, Hilton? O que ela precisa fazer? Olha, Túlio, eu tenho aprendido que existe uma beleza e uma graça em ser quem você é. Tá? Quando eu assumi isso em mim mesmo, a primeira coisa que eu parei de fazer é de me criticar. Antigamente eu olhava para o espelho e falava assim, nossa, ó desmatamento. Hoje não. Hoje eu olho para o espelho e falo assim, Hildo, você é um cara tão novo que está nascendo agora, é isso? Ai, que lindo. Mas veja, é a forma de se ver, meu caro. Gente, a realidade é pautada na sua visão de mundo. Sua forma de ver o mundo define se você vai ser feliz ou você vai ser infeliz. Tem gente que vê o mundo de uma forma tão negativa, eu disse, né? Uma das coisas que você tem que fazer é perceber a beleza e a graça que tem dentro de você. 2, para de se comparar. Para de se comparar, porque você vai criar um inferno na sua vida. Claro, sempre tem uma menina com o cabelo mais bonito que o seu, com um corpinho mais bonitinho que o seu, um rostinho mais bonitinho, sempre vai ter. Começa a se comparar e sua vida vira um inferno. Agora, isso se deve também, Túlio, porque eu até elenquei aqui 3 grandes poderes que uma mulher tem. E um dos poderes, Túlio, é a imaginação. Nossa, a mulher tem um poder sensacional. Se você souber utilizar o poder do seu lado, do seu hemisfério cerebral direito, que está relacionado com o lado da emoção, você vai fazer coisas, você vai transformar esse planeta. Você tem condições de mudar. A imaginação da mulher é muito fértil e você pode realmente criar muita coisa. A natureza te deu essa característica. Na verdade, é uma característica feminina. Tanto homens, né, como mulheres têm essas 2 características. Mas vocês, mulheres, têm essa facilidade muito mais do que nós, homens. Cara, isso é um poder imenso que vocês, mulheres, têm. Agora, todo poder, Túlio, tem seu lado positivo e negativo, né? Concordo, exatamente, né? Porque tem mulheres que imaginam coisas, cara, e viram um caos a vida dela ou de quem está do lado dela. Você quer ver um exemplo comum? A mulher cisma que o namorado está traindo ela. Pronto. Ela começa a ver isso em todo lugar. Em todo lugar ela vê sinais que provam que ela está certa. E muitas vezes é a sua imaginação. Você tem que tomar cuidado com a sua imaginação. As pessoas imaginam demais. Isso é extremamente perigoso. Então você tem que dar uma freada nos seus impulsos. Porque se a sua imaginação perde o controle, as pessoas começam a imaginar problema onde não existe.
Tem pessoas que passam a vida sofrendo para solucionar um problema que nem existe. Não existe esse problema, minha querida. Agora você tem esse poder. A imaginação é um poder que a mulher tem. Tá? Então você pode criar coisas maravilhosas na sua vida, mas pode criar um caos. Esse é um poderoso, né, uma poderosa ferramenta que a mulher tem. E você tem outro problema, Hildo. Sabe o que acontece? Quando você começa a ter uma baixa autoestima e você não consegue valorizar-se, o lado criativo tem a ver com esse lado. O que você faz? Você começa a buscar o seu lado racional, cobrador, exigente, perfeccionista. E você sabe o que é muito engraçado isso? Porque às vezes eu vejo algumas feministas brigarem no mundo, né? Estão brigando. Mas quando você começa a brigar, em vez de você utilizar o lado feminino, que seria o lado coerente, eu sou feminista, eu tenho que trabalhar com o meu lado feminino, né? Não, eu uso o meu lado masculino para brigar. Você vê, né? Na verdade, então, a pessoa já tem uma briga com ela, né? Você começa a gerar um processo de incoerência interna entre seu lado racional e seu lado emotivo. Então, quando você começa a rejeitar o seu lado imaginativo, o seu lado sonhador, o seu lado criativo, você começa a buscar o seu lado racional. E o seu lado racional, ele vai te transformar numa pessoa dura, fria, exigente, cobradora. Que pena, né? Que pena. Porque perde o feminino, né, Túlio? Perde o feminino. Então, aquela mulher que ela tem a imaginação aflorada de forma positiva, comumente é uma mulher bonita, porque ela quer fazer algo diferente. A casa dela é agradável. Por quê? É um poder que você tem. Não perca esse poder. Esse é um poder fabuloso que você tem, mas não é o único. Tem um outro poder que eu quero falar aqui para vocês, mulheres, que é o poder da palavra. O poder do verbo, o poder de se comunicar, de falar. Neste poder, nós encontramos verdadeiras deusas. Verdadeiras deusas. Mulheres que com palavras conseguem curar um coração, conseguem acalmar uma alma, né? E é tão interessante isso, que antigamente, né, você tinha as aldeias, quem era curadora eram as mulheres. Comumente era mulher, né, Túlio? E você, olha só que interessante, vamos pegar as duas coisas, né? Botava-se a mulher, ela dançava no meio da tribo para deixar os homens fixados com aquela beleza, e aquilo curava. Aquilo curava. A imaginação dela curava. Exato. Né? Então, gente, perdão. É que a gente é meio empolgante aqui, né? O fato é o seguinte, algumas mulheres são deusas, são curadoras, são transformadoras. Gente, a sua palavra tem um poder imenso quando falada da forma certa, no momento certo. E daí vem a sabedoria de algumas mulheres, de saberem a hora de ficar calada, saberem a hora de falar. Então, a sua forma de falar tem um poder imenso. Por quê? Porque repercute bastante nos homens. A palavra de uma mulher repercute bastante nos homens. Daí nós temos um outro problema também, minha querida. Se a palavra é um poder, imagine a fofoca. Imagine a intriga. Quantas desgraças acontecem por conta de mulheres que começaram com pequenas fofoquinhas, com pequenas intrigas. Mas é bom que vocês entendam, mulheres, que isso começou há muito tempo atrás. A gente não pode condenar. A gente entende isso porque era uma forma da mulher ter domínio sobre o meio. Não é isso, Hildo? Sim. Isso veio da antiga história. O problema é que hoje, Túlio, né? Você vê, embora, Túlio, isso é antigo, mas veja, sociedades como a japonesa, elas condenam veemente mulheres fofoqueiras. Elas não aceitam isso. É considerado extremamente abominável fofoca, intriga. Bem como a cultura chinesa. Porém, aqui no Ocidente, é muito comum. As pessoas falam. E não falam mal dos outros apenas. Falam mal de gente querido. Fala mal do filho. Faz fofoca sobre a filha. Sabe, é impressionante o vício. Agora, isso é um poder. Porque as mulheres conseguem destruir uma casa com fofoca, conseguem destruir um relacionamento. Eu vejo ambiente de trabalho, quantas das mulheres prefeririam trabalhar com homens do que com mulheres? Por quê? Excesso de fofoca, de intriga. Essas mulheres não são deusas. As deusas, as palavras delas são curadoras. As palavras delas são sábias. Não quer dizer que elas são santas. Eu quero dizer que elas são sábias. Então você tem esse poder, mulher.
Sua palavra cura. Sua palavra fortalece uma pessoa. Ou então o contrário. Ou então destrói, derruba, dilacera uma pessoa. Então, esse é um poder. O que você vai fazer com ele é uma escolha sua, né, Túlio? Com certeza. O poder depende só de você. Você pode utilizar seu lado criativo e associar isso da sua palavra, à sua fala. Vocês têm um poder, realmente, mulher, vocês têm um poder de podem curar o planeta. A energia feminina é a energia que gera, que cria. Então, vocês têm todo esse poder para poder não só mudar o planeta, mas mudar a sua vida. Ô, Túlio, então comenta essa frase aqui para os nossos internautas. Há um poeta francês, que infelizmente não anotei o nome dele, ele diz o seguinte: mulheres são raras. Isso é isso, hein? Isso é uma grande verdade. A população feminina é maior que a masculina. Com certeza, mas o que acontece é o seguinte: a mulher está se masculinizando, e quanto mais ela se masculiniza, mais ela sai da sua essência, e quanto mais ela sai da sua essência, mais distante ela fica do seu eu, e aí ela perde todas as suas características, e aí nós vamos ter os grandes problemas. É o que eu vejo em consultório. Ontem, Hildo, foi interessante, participei de um evento onde tinha mais ou menos, acho que eram 20 pessoas, 2 homens, né, e o restante 18 mulheres. Quando a coordenadora perguntou: quantas mulheres aqui tem namorado? Nenhuma, né? Dentro de 18 mulheres. É por isso que algumas mulheres se mantêm em relacionamentos superficiais, porque elas perderam o poder dela. Então assim, garante que tem, porque você perdeu o seu poder, né? Deusas que perdem poder se vulgarizam no sentido de ou vulgar no seu sentido latino, né, de se popularizar. Ficam mais uma na multidão. Você tem que fazer a diferença. Você é diferente. Eu conheço deusas, mulheres que fazem a diferença, tá? Mulheres que se transformam constantemente, usam o poder da palavra, e daqui a pouco a gente vai ter 2 mulheres aqui que são assim, que vão usar o poder da palavra e são mulheres curadoras. Olha aqui, o JD da Informática, né? Olha, o cara está assistindo a gente. Valeu, JD da Informática. JD Informática, lá na 207 Norte, Bloco D, Loja 2, Subsolo. Ele mandou uma frase bem legal. Olha só, ele falou assim: mulheres poderosas não temem desafios e comanda seu próprio destino. Bonito, né? É isso mesmo. A mulher poderosa não teme desafio. Construir. Ela vai lá e faz. E faz mesmo. Eu gosto muito da frase também de um general francês. Hoje eu estou do lado dos franceses aqui, mas eu não anoto o nome, me desculpe. Mas tem uma frase de um general francês que eu marquei muito. Para mim, eu gosto muito. Ele disse assim: quando não há um caminho, eu abro o meu caminho. Então assim, não espere que o mundo ofereça para você tudo que você quer. Corra atrás. Você, mulher, você tem esse poder. Você tem o poder da palavra, você tem o poder da imaginação. Use isso a seu favor, tá? Faça disso, né, ferramentas para o seu crescimento e para um mundo melhor, para um mundo bem melhor.